Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje, vamos falar sobre 4 técnicas essenciais para melhorar sua compreensão e interpretação de textos, tanto em inglês quanto em português. Essas técnicas são extremamente úteis para quem quer ler de maneira mais eficiente e captar melhor as informações importantes. As técnicas que vamos abordar são Prediction, Skimming, Scanning e Intensive Reading. Vamos começar com a primeira técnica, chamada Prediction ou previsão. Prediction é a capacidade de prever o conteúdo de um texto antes de ler cada palavra. Isso pode parecer um pouco mágico, mas, na verdade, é uma técnica muito prática. Você analisa elementos como o título, as imagens, os gráficos, os subtítulos, palavras em negrito ou itálico e até mesmo a fonte do texto para fazer uma ideia geral sobre o que será discutido. Vamos dar um exemplo prático. Imagine que você vai ler um artigo cujo título é Os efeitos da poluição no clima global. Antes de ler, você pode prever que o texto falará sobre problemas ambientais, talvez mencionando como a poluição afeta o aquecimento global ou a mudança climática. Essa técnica ajuda você a se preparar mentalmente para o conteúdo, direcionando seu foco e melhorando sua compreensão. Agora vamos falar sobre skimming. Skimming é uma técnica de leitura rápida para captar a ideia geral do texto sem se preocupar com os detalhes. Aqui, você passa os olhos pelo texto, lê rapidamente o título, subtítulos, o primeiro e último parágrafos e dá uma olhada nas frases iniciais de cada parágrafo. Vamos dar um exemplo prático. Você recebe um texto longo sobre a história da aviação. Em vez de ler cada palavra, você faz uma leitura rápida para identificar as partes mais importantes, como a introdução da aviação comercial, os principais marcos e a conclusão. Dessa forma, você consegue entender o conteúdo geral do texto rapidamente. Skimming é ideal quando você precisa obter uma visão geral rápida de um texto, especialmente quando o tempo é limitado. A terceira técnica é o scanning. Scanning é uma leitura focada na busca de informações específicas. Aqui, você não está interessado no texto como um todo, mas sim em localizar rapidamente detalhes específicos, como datas, nomes, números ou palavras-chave. Vamos dar um exemplo prático. Suponha que você precise encontrar a data em que os irmãos Wright realizaram seu primeiro voo. Em vez de ler o texto inteiro, você passa os olhos rapidamente até encontrar a informação específica que está procurando. Essa técnica é muito útil para responder perguntas específicas em provas ou para localizar informações em um relatório. Finalmente, vamos falar sobre Intensive Reading. Intensive Reading é o oposto de skimming e scanning. Aqui, você lê o texto com muito mais atenção, examinando detalhes, compreendendo a gramática, vocabulário e as nuances do texto. É uma leitura profunda, ideal para quando você precisa entender completamente o conteúdo. Vamos dar um exemplo prático. Você está estudando um artigo científico e precisa entender cada parte do método e dos resultados. Aqui, a leitura é cuidadosa e detalhada, prestando atenção a cada palavra, frase e parágrafo para garantir que você compreende tudo o que o autor está dizendo. E Intensive Reading é usada principalmente para estudar ou quando a compreensão total do texto é essencial. Para concluir, cada uma dessas técnicas de leitura, Prediction, Skimming, Scanning e Intensive Reading, tem seu lugar e utilidade, dependendo do seu objetivo ao ler um texto. Se você precisar de uma visão geral rápida, use Skimming. Se estiver em busca de informações específicas, opte por Scanning. Prediction ajuda a preparar sua mente para o que você vai ler, e Intensive Reading é para quando você realmente precisa mergulhar no texto. Essas técnicas não são exclusivas para textos em inglês, elas podem ser aplicadas também na leitura em português e em qualquer outro idioma. Com a prática, você se tornará mais eficiente na leitura e compreensão de textos. Espero que todas essas dicas te ajudem a melhorar suas habilidades de leitura. Bons estudos e até a próxima aula!